Sociedade Espírita de Amparo ao Menor Casa do Caminho, juntamente com todos os colaboradores espirituais, apresenta a palestra, O Dia de Finados na Visão Espírita, com o palestrante, José Luiz, ocorrida no dia 10 de novembro de 2021, no Centro Espírita Casa do Caminho. Amigo, você pode fazer a prece inicial. Com alegria que nós estamos aqui mais uma vez, agradecendo pelo convite, pela oportunidade. E nós vamos, como é de costume sempre, em cada trabalho que nós fazemos, fazer uma prece, para que assim possamos nos conectar com o mundo maior, com os nossos amigos espirituais, e com certeza virão nos intuir, virão nos auxiliar. Então vamos elevar o nosso pensamento ao Pai, Criador, ao nosso Mestre Jesus, e aos nossos amigos espirituais, que nos auxilia no nosso dia a dia, nos ampara, nos protege. Que eles possam estar conosco mais uma vez, possam dilatar um pouco mais os nossos pensamentos, para que assim possamos buscar o entendimento da lição abordada na noite de hoje. Nos ajude, nos inspire e fique conosco durante toda a nossa reunião, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, meus irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. É uma alegria sempre estarmos aqui nessa casa. Queremos agradecer mais uma vez o nosso irmão Paulo, que nos faz esse convite. A gente aceita com muito bom grado. Então, nós vamos falar hoje, nós estamos já um pouco atrasados, mas vamos falar do Dia de Finados, né, que ocorreu na terça-feira, dia 2 de novembro, é o dia que a maioria dos países comemoram a data, né? Essa data, o Dia de Finados. E qual que é a visão espírita desse momento, dessa comemoração? Allan Kardec nos traz, no Livro dos Espíritos, na segunda parte, a partir da questão 320, ele traz justamente com esse tema, comemoração dos mortos. Vamos ver, né, o que nós podemos tirar, o que o Espiritismo nos traz em relação a essa data, a essa comemoração, como diz Kardec. Vamos começar aqui com o texto dos Eclesiastes, no capítulo 3. Ele fala que há para todas as coisas um tempo determinado para Deus. Não há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de sorrir e por aí vai. É longo esse texto, muito bonito, maravilhoso. O que ele vem nos dizer é que nós estamos todos, nada existe em caráter permanente. Segundo diz Heráclito, um filósofo pré-socrático. Nada existe em caráter permanente a não ser a mudança. Tudo está mudando ao nosso redor. Tudo, desde um pequeno inseto, desde um grão de areia, desde os sistemas solares, tudo está mudando. Nada está em caráter permanente. Então, nós também estamos mudando, nós também estamos passando por essas mudanças, né, que faz parte da nossa vida. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas nós temos dificuldade, às vezes, em falar dessa nossa finitude, né, que a gente tem um ciclo evolutivo. Mas Fernando Pessoa, um poeta, escritor português do século passado, ele diz que tem uma frase que ele tem que é meio chocante para a gente, né? A gente fica meio assim. Ele fala assim, que o homem é um cadáver adiado. Ou seja, todos nós sabemos que quando nascemos, nós temos duas questões, né? Uma questão que é certa, todos nós um dia vamos morrer, e uma questão que é incerta. Vamos morrer? Vamos, não tem dúvida. Até hoje, todas as pessoas que encarnaram, desencarnaram. Ninguém ficou, né? Mas temos uma dúvida. Nós não sabemos que dia que vai ser, quando que vai ser. Se eu vou morrer prematuramente, ou se eu vou viver uma vida mais longa, isso a gente não sabe. Então, a gente faz um compromisso, mas no dia que nós formos chamados por Deus para retornar,
qualquer compromisso nosso tem que ser suspenso, né? Então é isso. Então nós fazemos parte dos seres orgânicos. Então o ser humano, né? O animal, o vegetal, são seres orgânicos que passam por um ciclo, que nasce, cresce, reproduz e morre. Esse é o ciclo que todos nós passamos, todos vamos passar por isso. Mas tem um quadro interessante aí nessa definição de seres orgânicos, que nós deixamos a semente, porque nós reproduzimos, nós colaboramos então com a criação, nós somos co-criadores, nós deixamos a semente. Até uma planta, né, uma árvore, ela deixa semente para ser plantada, para que ela não... Então, isso aí faz parte da lei natural, que é a lei de conservação da espécie. Porque se o ser humano, os seres orgânicos não reproduzissem, o mundo acabava, né? Todo mundo morria, pronto. Mas Emmanuel, no livro Nosso Lar, ainda na apresentação, ele nos lembra, ele diz que André Luiz vem nos contar que a maior surpresa da morte do ser carnal é de nos depararmos com a própria consciência. Ou seja, a maior surpresa da morte, né, é nos deparar com a própria vida. Foi assim que aconteceu com ele. Assim que ele narra no livro Nosso Lar, quando ele diz, né, que era uma pessoa que vivia aqui na Terra, na sociedade, na alta sociedade, na classe média alta, frequentando os lugares mais requintados, né, lugares luxuosos, e ele então adoece, tem um ataque e vai para o hospital, fica ali alguns dias, passa por várias cirurgias, até ele vir a óbito, né? E aí ele se encontra então num lugar totalmente oposto aos lugares que ele frequentava quando vivia aqui na Terra. Ele vai narrar esse lugar, né? Como o Paulo já colocou aqui, né? O Paulo, nosso caminho natural, que é o umbral, né? Mas tem pessoas que não vão nem para o umbral, vão para o 2 brau, né, Paulo? Então, é isso. Então, esse umbral, essa é aquela zona obscura, muito fria, lamacenta, e ele estava ali. E ele já sentia, ele já sabia, estava convicto já, que ele não mais pertencia aos seres encarnados. Ele tinha essa noção já, mesmo ele sendo uma pessoa incrédula quando ele vivia aqui na Terra, mas ele sabia que ele estava no mundo já dos desencarnados. Mas, em todo caso, ele via, sentia os seus pulmões respirar a longos alços, né, seu coração bater, e ele sentia as necessidades físicas, como dormir, se alimentar, né? Então ele passou por isso e ele nos traz, nos relata muito isso, né, no livro Nosso Lar, que é um aprendizado para nós, no livro, né, do Chico Xavier. Mas Allan Kardec vai perguntar na questão 68, qual é a causa da morte dos seres orgânicos? E o Espírito responde assim: esgotamento dos órgãos. Ou seja, nós temos os nossos órgãos, esses órgãos, ele tem um combustível que os alimenta, né? E esse combustível nós chamamos de fluido vital, que é um fluido que é derivado do fluido cósmico universal. Nós recebemos esse fluido no momento da nossa encarnação, que é no momento da concepção, como nos ensina a doutrina, né? E esse fluido vai durar durante toda a nossa encarnação. Mas aí nós vamos nos envelhecendo, é normal, é comum que esse fluido vai se escasseando, vai diminuindo. Aí nós ficamos aí, como nós perdemos a vitalidade, né? Então, se nós morremos pelas causas naturais, nós morremos pela falência dos órgãos. Às vezes, falência múltipla dos órgãos. Mas Kardec pergunta também uma questão, logo depois dessa, né? Aliás, a questão número 70, que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando esses morrem? Pergunta de Kardec. E a resposta: a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Essa é a resposta dos Espíritos. Ou seja, nós temos essa matéria, né? Nosso corpo físico. Então, as pessoas têm 50 quilos de matéria, outros têm 80, 100, pessoas têm 200 quilos de matéria, né? E quando leva para o cemitério, para onde vai isso? Desaparece? Some?
Não, aqui está falando que se decompõe, e aí, quando se decompõe, os elementos vão formar novos organismos. Ou seja, então, na verdade, não existe a morte nem do corpo físico, o que está totalmente dentro da lei de conservação de Lavoisier, que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a nossa morte é uma transformação. Nós nos transformamos. E o princípio vital que restar ainda, esse volta, retorna para a massa de onde saiu. E Kardec pergunta depois na questão 149, o que sucede à alma no instante da morte? Nós sabemos que a alma é um termo designado por Kardec para o espírito encarnado. Então, depois da morte, né, nós temos então essa alma retorna ao mundo espiritual e só volta a ser espírito. Isso é, volve ao mundo dos espíritos, de onde aportara momentaneamente. Ou seja, a nossa vida principal é a vida espiritual. Aqui na Terra, a gente vem aqui passar um momento, como diz aqui. Kardec diz que a nossa vida na Terra é tão rápida que ela se assemelha ao tempo de duração de um relâmpago em relação à eternidade. Imagina só, é um relâmpago, a gente pensa que já acabou, de tão rápido que é. É assim também. Então, aqui ele fala que nós partamos momentaneamente do mundo espiritual. Então, todos nós retornaremos para o mundo espiritual. Devemos aceitar isso mais naturalmente, mas ainda não aceitamos, infelizmente. Nós temos dificuldade ainda em aceitar, né, que um dia nós vamos desencarnar. E todo mundo quer postergar esse momento, né, da reencarnação. Então, perguntaram para o próprio Chico Xavier em relação à morte, né? Perguntou para ele se ele tinha medo da morte. E o Chico, com toda a sua simplicidade, né? Aquele jeito dos mineiros, né? Ele fala, medo não tenho, mas também não tenho pressa. Então é isso, né? Nós não temos pressa de morrer. O Chico Xavier diz isso. Então nós estamos aqui aguardando o nosso momento. E o Chico Xavier, na sua simplicidade também, ele nos conta um caso que ele passou muito aperto, muito apuro. Foi numa viagem que ele fez de Uberaba até Belo Horizonte, de avião. E ele relata que quando o avião decolou, uns 30 minutos depois, o avião entrou numa zona de turbulência muito forte. Hoje os aviões já têm mecanismos de desviar da zona de turbulência, né? Mas naquela época não tinha, faz muitos anos. Então, esse avião entrou nessa zona de turbulência, aí ele fala assim, que aí o avião virava para um lado, virava para o outro, às vezes fazia uma pirueta, esse é como ele fala, né? E todo mundo começou a ficar apavorado. Mas aí veio o piloto, e para poder tentar acalmar os passageiros, falou assim, olha gente, isso aí é um fenômeno, fica tranquilo, isso é um fenômeno que chama-se vento de cauda. Pode acontecer de a gente chegar um pouquinho mais rápido. Aí alguém perguntou, mais rápido no outro mundo, né? Mais rápido no mundo espiritual. E aí então todo mundo começou a gritar, rezar o texto, socorro, pedir socorro. E o Chico ali, né? Naquele cantinho dele ali. E de repente ele também entrou no clima, né? Já está todo mundo gritando, então também vou gritar. E começou a gritar, socorro, né? Pedindo pelo amor de Deus, chamou por Emmanuel, e Emmanuel atendeu o pedido dele. Entrou no avião e perguntou, o que é isso, Chico? Que coisa? Dá o testemunho da sua fé, mas nós estamos correndo perigo de morte, não estamos, Emmanuel? Mas estão. E qual a novidade? Todo mundo, muita gente nesse momento está correndo perigo de morte e vocês não são especiais. Aí, então, se estou correndo perigo de morte, eu vou gritar. E continuou gritando, socorro, né? Pelo amor de Deus, tal. Aí eu falei, então, você acha que você vai morrer mesmo, Chico? Então tá bom. Então, pelo menos morra com educação. Morra, faça silêncio, não vá atordoar as pessoas com seus gritos do outro lado. Aí o Chico, né, queria saber como que é morrer com educação. Então, para mostrar para a gente, né, que todos nós temos um medo. Aquela pessoa que se acha, que diz, não, eu sou espírita, eu não tenho medo. Ah, mas se o avião começar a dar uns pulinhos do outro lado de lá, eu quero ver se tem medo ou se não tem, né? Então, todos nós passamos por isso. Mesmo que a gente tenha consciência que vamos morrer um dia, mas nós queremos ficar aqui. Por quê? Porque nós somos apegados ainda aos nossos entes queridos, né? Aos nossos bens materiais, e queremos sempre temos um pouquinho, uma coisa para resolver ainda, né?
Não, eu só posso morrer depois que eu resolver tal coisa. Mas não é assim. A gente sabe que quando chegar a hora de recebermos o WhatsApp lá do plano espiritual, olha, volta, estamos precisando de você aqui, não tem como. Todos os nossos compromissos serão cancelados, né? Nós vimos aí há pouco tempo, há poucos dias agora, o avião caiu com aquela cantora, ela tinha um compromisso. Meia hora depois ali, foi pronto, não tem mais compromisso. Então, mesmo assim, né? Então, a morte, segundo André Luiz, no livro Nosso Lar, ele fala que a morte é um sopro renovador. Ou seja, cada vez que a gente vem aqui na Terra, passa por uma experiência, levamos essa experiência para nossas vidas, nós retornamos ao mundo espiritual e começamos novamente, renovamos novamente. Por isso, né, que São Francisco de Assis fala na sua oração, é morrendo que nascemos para a vida eterna. Mas quem foi que iniciou essa questão de comemorar o Dia dos Mortos? No livro Depois da Morte, de Leon Denis, nós temos ali um capítulo na primeira parte, intitulado A Gália. Então, a Gália os gauleses são aqueles povos, aqueles celtas que habitavam aquela região ali, onde hoje corresponde à região da França. Ali, os gauleses ali, né, tinha ali os sacerdotes druidas, que dizem que Kardec foi um sacerdote druida, que viveu naquela época, com o nome de Allan Kardec, inclusive. Então, ali, foi eles que criaram, tiveram a iniciativa, né, de criar essa comemoração dos mortos. Mas não era assim como nós fazemos hoje, como o catolicismo faz hoje, como nós fazemos no Brasil. Né? Eles comemoravam, não era os mortos, comemoravam os espíritos, os entes queridos dele. E não era também no cemitério que nós fazemos. Eles comemoravam dentro de casa, nos lares mesmo, na habitação, onde os médios, os videntes, evocavam ali os seus entes queridos, né, para comemorar esse dia. Era uma festa. Então, para o Espiritismo, esse dia 2, né, nem todo país comemora no dia 2. Tem países que comemoram no dia 1º, outros comemoram até em outros meses. Mas a maior parte é no dia 2 de novembro. E para o Espiritismo, esse 2 de novembro é um dia como qualquer outro. Então, da mesma maneira que a gente comemora o Dia das Mães qualquer dia do ano, todo dia do ano é Dia das Mães, é Dia dos Pais, Dia dos Namorados, todos os dias. Assim também é o Dia dos Mortos, todo dia podemos comemorar. Mas o Espiritismo respeita, porque é uma questão de cultura, é uma questão de tradição, nós temos que respeitar. Se um amigo nosso vai no cemitério fazer sua homenagem lá, nós temos que respeitar que ele vá lá, e com certeza não tem utilidade. Então, as pessoas que visitam os túmulos, muitas pessoas vão ali, choram, com seus entes queridos, mas muitos também vão ali apenas para uma obrigação social. Né? Então, é isso. Então, a gente tem que respeitar de acordo com a cultura, com a tradição de cada um. Tem uma historiazinha que diz que um homem estava colocando flores no túmulo, no cemitério, isso não é época de comemoração. E ao lado dele tinha um japonês que colocou um prato de arroz. E aí, então, ele viu aquilo ali, né? E perguntou para o japonês, você acredita mesmo que os seus espíritos vêm comer esse arroz aí? Aí o japonês falou para ele assim, sim, quando o seu vier cheirar as suas flores, o meu vem comer o meu arroz. Né? É uma história que nos mostra que nós temos que respeitar cada um com as suas convicções, né? Com as suas tradições, com a sua cultura. Nós temos que respeitar. E o Espiritismo respeita isso. Né? Então, se a pessoa vai, se ele achar que deve ir, que ele se sente confortável com isso, que ele vá para prestar sua homenagem ao seu ente querido, mas não é necessário. Podemos fazer homenagem em qualquer lugar, em qualquer dia. Mas, às vezes, a pessoa não pensa assim, né? E nós respeitamos tudo isso. Então, no Brasil, né, é celebrado no dia 2 de novembro. E é uma festa assim, mais fúnebre. As pessoas vestem uma roupa escura, geralmente, né? E vai com aquele semblante de tristeza, como se fosse uma coisa triste. Mas no México, por exemplo, no México é uma festa. Eles fazem uma festa de roupas coloridas, eles cantam, né? Por quê? Porque respeitando cada um, né? De que as pessoas têm o hábito, têm a cultura de fazer. Então, nós sensibiliza os espíritos
assim, desculpa, perguntando agora a Kardec em relação a essa questão. Kardec pergunta se sensibiliza os espíritos o lembrarem em si, ou seja, ter saudades deles, né, aqueles que lhe foram caros aqui na Terra. A gente lembrar dos espíritos com saudade, tudo, eles sensibilizam com isso. E a resposta dos espíritos é muito mais do que podeis supor. Poderia responder assim, sim, sensibilizam, mas não, muito mais do que podeis supor. Quer dizer o que é isso? Quer dizer que nós, quando estamos aqui na matéria, nós temos uma certa limitação, porque a matéria limita o espírito em vários aspectos, principalmente na inteligência, no pensamento. Então, nós não temos ideia de quanto nós sensibilizamos esses espíritos no mundo espiritual. Não temos ideia. Nós achamos que é uma quantidade, mas, segundo aqui eles dizem, que é muito mais do que a gente supõe. Então, para se são felizes, esse fato lhe aumenta a felicidade. Se são infelizes, serve de lenitivo. Então, em qualquer meio, qualquer modo, isso é importante, isso realmente leva para eles um alento. Porque se eles estão felizes já, vão ficar mais felizes ainda. E se eles estão infelizes, eles vão ter um consolo, né? Vão ser alentados, né? Vão receber esse lenitivo. Então, a gente está falando aqui de uma lembrança saudável, porque tem pessoas que, às vezes, guardam a lembrança e fica como se fosse uma cobrança. Por que você foi embora? Por que você me deixou? Você me deixou assim, eu queria tanto fazer tal coisa. Isso é uma cobrança. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma lembrança alegre, né? De uma lembrança de carinho, de agradecimento, de reconhecimento da convivência aqui. Isso nos faz pensar que nós não precisamos fazer essa homenagem depois que a pessoa morra, no dia de finados ou no cemitério. Nós podemos fazer isso enquanto nós estamos juntos aqui, encarnados. Porque o Cristo nos ensinou que nós devemos reconciliar com o nosso adversário o mais depressa possível, enquanto estivermos a caminho com ele. Por que eu vou esperar o meu ente querido desencarnar para poder demonstrar para ele, né, uma saudade, lembrar de tal maneira? Por que nós não podemos fazer isso aqui, nós estamos juntos aqui? Né? Então é essa a lembrança. Eu queria contar aqui uma história de um Frederico Figner, que foi um judeu, radicou-se no Brasil e chegou a ser um empresário muito bem sucedido. E ele veio para o Brasil, ele tinha uma filha, que se chamava Raquel, e Raquel desencarnou prematuramente. Ela desencarnou ainda jovem, com 18, 20 anos de idade, mais ou menos, e isso fez com que a família entrasse num grande desequilíbrio, principalmente a mãe, que entrou num luto profundo. Então, eles resolveram procurar Ana Prado, uma médium em Belém do Pará, que era uma médium que tinha uns trabalhos de efeitos físicos. Eles foram para Belém do Pará e começaram a frequentar as reuniões na casa de Ana Prado, por várias reuniões. E uma das reuniões, então, a filha Raquel, ela manifesta, né, uma manifestação de efeito físico, né? E ali eles se tocam, eles se abraçam. E Raquel, então, pede para a mãe: mãe, vai viver a sua vida normalmente, deixa o luto, porque eu estou bem aqui. Eu realizei o que eu tinha que realizar, né? Eu hoje estou numa nova condição. Então, por quê? Porque a mãe estava prendendo ela. Ela não conseguia evoluir, não conseguia ir para frente, porque a mãe estava chamando ela de volta, né? E aí o casal voltou para o Rio de Janeiro, onde eles moravam, e continuaram a vida deles normalmente. Chico Xavier tem vários casos que narra, né, desse tipo. E Frederico Figner, mais tarde, chega a ser, ele se torna espíritas, né? E aí Frederico Figner se torna, então, um grande trabalhador do espiritismo e chega até a vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro. Na questão 321, Kardec pergunta: o dia da comemoração dos mortos tem algo solene para os espíritos? Eles se preparam para visitar os que vão orar em suas sepulturas? Será que os espíritos têm assim um preparo especial, porque hoje é dia dos mortos, hoje nós vamos para lá? Será que existe isso?
como nós preparamos para ir para fazer passear, para ir para uma praia, né? Nós vamos lá, compramos a passagem, marcamos o horário de viagem, arrumamos nossas malas. Será que é assim também? Aí os espíritos respondem assim: os espíritos atendem ao chamado do pensamento, tanto nesse dia quanto em outro qualquer. Então, ele atende ao nosso pensamento, é o nosso chamamento, quando nós nos evocamos em qualquer lugar. Né? Se é um pensamento de amor, um pensamento de carinho, eles estão preparados para ir ali. Aí Kardec vai mais a fundo na questão. Ele fala assim, letra A, 321, letra A. Ele fala: mas o de finados é para eles um dia especial de reunião junto às suas sepulturas. Então, Kardec agora ele é mais específico, né? Fala do dia de finados. Nesse dia, em maior número, se reúnem nas necrópolis, porque também é maior em tais lugares o das pessoas que os chamam pelo pensamento. Então, não no dia, evidentemente, no dia de finados, o número de espíritos lá no cemitério é muito maior, porque é muito maior o número de pessoas que estão ali evocando, né? Chamando-os pelo pensamento. Aí continua a resposta. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Eles não vão por causa do evento, eles vão por causa daquele amigo que o chamou. Porque a gente pensa, os espíritos não habitam o cemitério. Ali no cemitério estão os seus despojos. Às vezes estão só muito pouca coisa. E o espírito tem todo o universo pela frente dele, que agora ele está desencarnado, ele está livre da matéria, ele vai ficar preocupado agora com um túmulozinho ali, como diz o outro, né, Paulo? 7 palmos de terra? Não, eles estão livres, não estão preocupados com isso. E Kardec faz mais uma pergunta ainda em relação a 321, letra B. Sobre que forma aí comparecem e como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis. Ou seja, se eu pudesse enxergar aqueles espíritos ali, qual a forma que eu teria, né? Sob a que tinha quando encarnados. Então, por exemplo, eu dou exemplo do meu tio. Eu tinha um tio, já faleceu, ele usava um paletózinho azul, e eu sempre lembro dele indo para o centro, saindo com esse paletózinho, estava até desbotado já, de tão velhinho que estava, mas assim que eu me lembro dele. Então, se ele aparecer para mim, eu o verei assim, dessa forma. Você conhece uma pessoa que mora no litoral, por exemplo, na beira da praia, eu vou ver essa pessoa do jeito que ele se veste, né? Uma bermuda, uma cabeça cavada, é assim que aparece para a gente, do jeito que nós temos a imagem dele gravada na nossa cabeça. Né? Então tem aqueles espíritos, tem aqueles túmulos que a gente observa ali no cemitério, no dia de finados, ninguém limpa, tá? ninguém procura, ninguém visita. Então, será que esses espíritos sentem fica chateado com isso? Né? Nem se preocupa com isso. Eles estão preocupados com coisas muito maiores. Estou lembrando uma frase de Confúcio, né, que ele diz assim: quando eu nasci, eu chorava, todos sorriam. É assim, né? Quando a gente nasce, a criança sempre nasce chorando. As pessoas ficam felizes, né, da pessoa nascendo, então sorriem. Eu falo, quando morri, todos choravam e eu sorria. Ou seja, todos estão ali lamentando a partida, né, daquele ente querido, e ele está feliz, porque agora está gozando da liberdade. Na questão 323, a visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito, cujos despojos corporais aí se encontrem, do que a prece que por ele faça essa pessoa em sua casa. A pergunta é essa. Será que eles ficam mais felizes com a prece que eu faço para eles ou no dia de finados? Aí a resposta, né? Só no final da resposta diz o seguinte: já dissemos que a prece é que santifica o ato da rememoração. Nada importa o lugar, desde que é feita com o coração. Se você faz uma prece sentida, uma prece de dentro do coração, qualquer lugar dessa prece, que a prece é um instrumento maravilhoso. Muitas vezes o espírito está ali precisando de uma prece. E a gente faz a prece e ele recebe essa prece em forma de um lenitivo,
em forma de um remédio para aqueles que estão infelizes. E para os felizes, como eu já vi anteriormente, ficam mais felizes ainda, né? Uma satisfação que eles têm. Mas na questão 163, Kardec pergunta: a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Resposta: imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Aí nós vamos voltar de novo lá no Frederico Figner, porque ele se tornou um grande espírito, teve um grande trabalho, se tornou um vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, e ele era muito amigo de Chico Xavier. Ele prometeu para Chico Xavier que ele ia desencarnar, quando ele desencarnasse, ele ia relatar como foi a passagem dele, como que era, né? Relatar. Ele teve dificuldade no começo, né? Quem lê o livro, ele sabe, né? O livro Voltei, de irmão Jacó, o nome, o pseudônimo que ele adota, de irmão Jacó. Então, ele no mundo espiritual, quando ele chega no mundo espiritual, ele é amparado pelo seu guia espiritual, o irmão Andrade. E quando ele é recepcionado no mundo espiritual, nada mais, nada menos pela sua filha, aquela que desencarnou prematuramente, né, que era Raquel. Só que lá ela tem um pseudônimo de Marta. E então, quando ele a vê, ele quer abraçá-la, ele quer levantar tudo, ele não dá conta. Ele estava muito abatido. E então, chega Bezerra de Menezes, que foi um amigo seu aqui na Terra, foi contemporâneo dele aqui na Terra, né? E Bezerra sugere, então, que levasse ele até a praia de Copacabana, para que eu pudesse pegar as energias do mar para recuperar as suas energias, né? Então ele vai lá, pega as energias e volta, e vai participar do seu velório. E aqui a pergunta 327 é sobre isso. O espírito assiste o seu enterro? A pergunta de Kardec, né? Ele fala, frequentemente assiste, mas algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. Então o espírito fica por ali, andando no meio das pessoas, tenta conversar com algumas pessoas, mas as pessoas não o respondem, porque ele está em outra dimensão, né? Ele fica por ali. Ele vai no lugar, vai em outro, vai num grupo que está falando, ele ouve os assuntos que as pessoas estão comentando. Daí é importante, no livro Conduta Espírita, de Valdo Vieira, ele tem um capítulo que se intitula Perante a Desencarnação. Então, ele recomenda que quando nós formos no enterro, no velório, que a gente tenha uma atitude assim de ficar ali concentrado, né, com os pensamentos elevados, né? E não ficar com conversinha, com piadinha, falando sobre coisas materiais, falando sobre negócios. Porque Frederico Figner foi num lugar que estava falando mal dele. Ele saiu dali e foi em outro lugar e estava falando das despesas do velório dele. Então, isso deixa o espírito de que maneira, né? Então nós temos que ter a nossa conduta. Quando nós vamos pôr no velório, temos que respeitar não só aquele que está ali desencarnado, mas também os seus entes queridos. Evitar gracejos, porque isso não é legal. Ele tem que ficar da maneira ali, né, como a família também está. E aí, nessa questão mesmo, 27, letra A, Kardec pergunta, lisonjeia a ocorrência de muitas pessoas no seu enterramento? Ou seja, se o espírito chega lá, está lotado, muita gente, vamos ver, será que eles ficam felizes com isso? Às vezes a gente vai no cemitério, às vezes passa em certas não sei se dá o nome, né? Ali onde está sendo feito o velório, tem pouquíssimas pessoas. Deixa só a pessoa ali no caixão e mais uma ou duas pessoas. Você vai em outros que estão lotados, né? Será que isso vai lisonjear? Aí fala, mais ou menos, conforme o sentimento que os anima. Então, se o espírito ele é vaidoso, ele é orgulhoso, né? Ele vai sentir isso. Mas se uma pessoa simples, o espírito que viveu na Terra, uma vida simples, não vai preocupar com isso, né? Não vai ligar. Então é isso, né? A gente tem que entender que nós somos todos imortais. A morte, nós vimos que ela não existe. A vida prossegue depois do túmulo, como é o exemplo que nos trouxe o próprio André Luiz, quando ele desencarna. E muitos outros trouxeram também, como o próprio Frederico Figner, como o irmão Jacó, no livro
voltei. E nós temos vários relatos que a vida continua. Se você for analisar, por exemplo, o livro Céu e Inferno, na segunda parte, tem mais de 60 depoimentos de espíritos em todas as condições de como foi a passagem deles ali, né? Então é isso. Mas nós temos que procurar, então nos preocupar, justamente com a nossa vida, quando nós estamos aqui, com os nossos entes queridos, as pessoas que estão do nosso lado. Fazer aquilo que Jesus recomendou, fazer os outros e gostaria que os outros os fizessem. Seria tão bom se fosse assim, né? Então, mesmo sendo assim, né, o nosso comportamento na hora da desencarnação, diante de um ente querido, né, ou até mesmo no momento da nossa própria morte física, né, mas, sobretudo, nós temos que ter essa conduta de ter uma vida durante nós estamos aqui. Ser uma pessoa honesta, sincera, né, fazer as nossas coisas da melhor maneira possível. Tem um texto do irmão X que chama Treino para a Morte. Então, treinar para a morte é viver bem. Você tem uma vida boa, uma vida reta, uma vida, né, de sucesso, mas é uma vida plena de coisas boas, praticar o bem, fazer a caridade, enxugar lágrimas. É isso que é o treino para a morte. Quando nós fazemos isso, a nossa vida ela é tranquila. Desapegar dos bens materiais, desapegar dos bens terrenos. Porque uma das coisas que mais prende o espírito aqui na Terra, depois da sua morte, é justamente quando ele está preso aos bens materiais. Aqueles outros que são desapegados, é muito rápido. O desprendimento dele é muito rápido. Então, nós temos que procurar sempre viver bem. Vivendo bem, né, nós também vamos encarnar bem. E aí nós vamos encerrar com uma pequena estrofe de Mário Quintana. Ele fala assim: um dia, pronto, me acabo, pois seja o que tem que ser. Morrer, que me importa? O diabo é deixar de viver. Então, essa frase de Mário Quintana, nós aqui encerramos a nossa fala de hoje, voltando a falar que, para o Espiritismo, a questão dessa comemoração dos mortos, ela é diária e, de preferência, antes que aconteça a morte. Preferência, nós levamos nossa vida todinha dessa maneira, sempre respeitando cada um. É aquele que vai no cemitério, no dia de finados, lá, se ele achar que ele vai se sentir feliz, vai dar felicidade para o seu ente querido, é claro que tem que ir. Mas nós já sabemos que qualquer lugar que nós fizermos essa homenagem, os nossos irmãos vão receber, porque eles estão ligados ao nosso pensamento. Então era isso, meus irmãos, a nossa fala de hoje. Espero que a gente tenha trazido alguma coisa de interessante, né? Porque para refletir um pouco mais e lembrarmos, né, que todos nós um dia vamos receber um WhatsApp lá do mundo espiritual dizendo: olha, você terminou a sua carreira aí, tem que voltar, porque nós estamos precisando de você aqui agora, né? E aí nós vamos pegar aqui, né, o que nós temos de bom, é o que nós fazemos de bem para o nosso próximo, vamos pegar isso e vamos levar, vamos deixar o resto tudo aqui para trás, né? Não, Paulo, nós vamos, seja para um brau, seja para 2 brau, né? Perguntaram ao Chico Xavier assim, uma senhora assim: Chico, quando você morrer, você vai para onde, Chico? Ele falou assim: eu vou para o céu, minha irmã. E ela ficou muito: Chico, você podia me ajudar, eu quero ir para o céu também, você me leva, Chico? Senão você não entendeu, minha irmã. Céu é uma sigla, é Centro Espírita Umbralino. Então, é isso aí. Agora, um dos participantes fará a oração de encerramento. Então, gente, vamos nesse momento agradecer a Deus por mais essa oportunidade, esse esclarecimento, essa exposição maravilhosa que nos trouxe essas lembranças dos nossos entes que foram, que mudaram de plano, mas que continuam vivos em nossos corações, nossos pensamentos. Nós agradecemos, Mestre Jesus, por esse advento do Espiritismo trazer o consolo nesse momento, nos tirando as aflições, nos tirando o sofrimento, muito pelo contrário, nos trazendo a alegria, o consolo, o conforto. Nós te agradecemos, Senhor, por tantas coisas maravilhosas
que tens feito na nossa vida, Senhor. E nós te rogamos nesse momento para que todo aquele que está tentando contra a própria vida, Senhor, que ele possa lembrar, num feixe de luz, lembrar de ti, Senhor, e abandonar a ideia. Lembrar também daquela que está tentando contra aquele ser que está no seu próprio ventre, Senhor. Que ela possa também, nesse feixinho de luz, lembrar que aquele ser que está ali pode ser uma esperança para a paz mundial, as curas de doenças, ou tantas coisas maravilhosas que aquele serzinho, com a sua inteligência, possa nos trazer, Senhor. Te agradecer por aquele que está desencarnando, que possa ser recebido no mundo espiritual, com os braços abertos, possa receber o seu conforto dos familiares, aquele abraço fraterno, Senhor. Bem como aqueles que se encontram nos presídios, posso também, Senhor, receber num momento de, ó meu Deus, ver e procurar se reeducar, Senhor. Aqueles que se encontram nas ruas também, possam receber o conforto do calor, do teu calor, Senhor, o teu calor espiritual, para que eles possam também curar os seus males, ou aquilo que estiver lhe fazendo ruim, fazendo mal. Mestre Jesus, nós temos mais que te agradecer do que pedir, mas esses pedidos que nós sabemos, que esses rogos são tu sabes que só tu mesmo te pode nos fazer, nos ajudar. E assim, Senhor, nós te pedimos, com a tua permissão, a permissão de Deus, da espiritualidade também, para iniciar nossos trabalhos à noite, Senhor, dando graças a Deus. E agradecemos por você ter assistido esta palestra. Se você gostou, compartilhe com seus amigos.